Há 5 meses, Noêmia recebe de dentro da prisão as notícias sobre a família. É muito difícil ficar longe da família. Minha filha está grávida de 6 meses, eu não posso acompanhar ela. É muito difícil. A mãe está longe dessas alturas. É o primeiro neto que eu vou ter. A minha filha está grávida de 6 meses. Eu não vi ela. Tem 5 meses que eu não vejo ela. É muito difícil ficar longe da família. Meu filho, toda vez que vem, volta arrasado, chorando. Ele, mãe, eu não aguento mais vir aqui e faltar sem a senhora. É muito difícil. Noêmia está presa, acusada de envolvimento em um crime que ainda hoje causa espanto nos moradores da pequena cidade de Lagoa do Sítio, a 249 quilômetros de Teresina. Noêmia era empregada na casa de Gessineide Monteiro, primeira-dama da cidade. Gessineide foi encontrada morta, com um tiro na cabeça, na manhã do dia 10 de fevereiro deste ano. A polícia concluiu que o prefeito da cidade e esposo da vítima, José de Arimateia Rabelo, o Zé Simão, tramou a morte da mulher com a ajuda da empregada. Em entrevista exclusiva à TV Cidade Verde, Noêmia apresentou novas versões. Ela negou o envolvimento, mas admitiu que escondeu a arma usada no crime sem saber direito o que estava fazendo. Quando eu cheguei, aí ele me entregou um embrulho e eu guardei. Ele disse o que tinha dentro do embrulho? Não. Não falou? Não falou. Estava embrulhado como? Eu só embrulhado numa flanela e pronto. Uma flanela de que cor? Vermelha. O que ele lhe disse? Nada. Ele lhe entregou o embrulho e lhe pediu alguma coisa? Só pediu para mim guardar. Guardar. Guardar ou esconder? Esconder. Guardar. Guardar bem guardado. Guardar bem guardado. Aí a senhora foi até onde? Onde a senhora guardou? Eu guardei em cima do forro da cantina. A senhora reconhece que errou ao guardar a arma? Eu trabalhava para ele. Eu sou empregada dele. Eu faço o mandado dele. Eu fazia os mandados dele. Como fazia dela também. A senhora acha que guardar esse embrulho seria uma atividade normal, né, que foi requerida pelo seu patrão? Era isso. Durante a investigação, a polícia chegou a outra conclusão importante. Noêmia e Zé Simão tinham um romance. Tanto o ex-prefeito quanto a empregada chegaram a admitir esse romance em depoimento. Mas na entrevista, Noêmia voltou atrás. Não tive relacionamento nenhum com ele. Só de funcionária mesmo. Era. Trabalhava para ele na casa dele. Mais nada. Mais nada? Mais nada. Por que a senhora disse em depoimento que se relacionou com ele por cerca de 2 anos? Foi botado no depoimento o que ele falou. Eu só assinei. A senhora não disse isso? Eu não disse isso, eu não falei isso. Não confirmou para a polícia? Não confirmei. Por que a senhora acha, então, que ele inventou essa história? A senhora está dizendo que não teve caso com ele e ele falou que teve caso com a senhora. Eu acho que foi o meio dele se livrar. Um meio de tirar a culpa dele? De tirar a culpa dele. Segundo Noêmia, o ex-prefeito tinha ciúmes da mulher. Ele suspeitava que ela tivesse um relacionamento com um médico da cidade, o que provocava brigas entre o casal. As pessoas comentavam isso lá? Comentavam. Comentavam o quê? Sobre a infidelidade que aconteceu. Com quem? Com o médico do PSF. Que prestava serviço lá mesmo no município? Era, lá mesmo no município. Era uma situação que incomodava ele, esse comentário? Incomodava muito. Ele costumava comentar isso com a senhora também? Não. A polícia acredita que a primeira-dama foi vítima de um crime passional. Noêmia e o ex-prefeito seguem presos, aguardando julgamento. Enquanto isso, tentam construir novas provas e contestar as versões apresentadas pela polícia. O ex-prefeito da cidade chegou a contratar um perito para contestar laudos periciais, enquanto Noêmia muda suas versões. Fatos que podem tumultuar o processo. A promotora que acompanha o caso ainda espera a chegada do processo, mas acredita que as novas versões e contestações não vão impedir o julgamento. Conseguir ao menos plantar dúvida já é um grande método da defesa.
defesa, né, conseguir plantar essa dúvida. Mas eu não acredito que isso vá alterar o resultado, não, da instrução, do processo e nem do julgamento, não, porque até onde eu sei, porque é bom ressalvar que eu não estou acompanhando o processo, porque ele corre aqui no Tribunal de Justiça, não foi eu que denunciei também, mas o processo até agora foi bem feito, né? A investigação foi bem feita, então não creio que vai alterar nada com relação a isso, não. Estamos recebendo aqui no estúdio o advogado da Noêmia, Dimas Batista. Boa tarde, doutor Dimas. Obrigado pela presença. A primeira questão é, por que, a colocação que o Joelson fez, o próprio Tiago, por que ela mudou? Logo que ela foi presa, ela disse que tinha um relacionamento com o prefeito. E agora, nessa fala ao Tiago, ela nega. O que aconteceu? Amadeus, ela não mudou, porque, segundo ela mesma fala, ela nunca disse isso, que tinha um relacionamento amoroso com o prefeito. O que acontece, que eu não vou dizer que é o caso, mas acontece muitas vezes uma investigação para chegar ao resultado mais rápido, é o que está conveniente lá para o delegado. O senhor quer dizer que o processo o inquérito foi manipulado? Não estou dizendo isso, porque eu não sei, eu não posso afirmar que ela tinha ou não tinha o caso. Mas tem a assinatura dela lá. Tem a assinatura dela, mas, doutor, eu posso contar um caso que aconteceu na minha frente, eu advogado em Cristino Castro, que uma delegada, levou o rapaz para apresentar, que tinha tido um problema e que uma pessoa tinha morrido. E ele se apresentou. E durante esse depoimento, a delegada colhendo o depoimento e depois mandou o rapaz assinar. E eu disse, espera aí, doutora. Não, ele tem que assinar. Na minha frente, eu sou advogado. E quando eu fui olhar lá, não tinha nada que o rapaz tinha dito. Tudo que ela achou que era que tinha que colocar lá. Por isso que eu digo, eu não vou dizer que nesse caso, porque são delegados de nomes, não vou dizer. Não vou dizer que aconteceu ou que não aconteceu. Agora, desde a hora que eu entrei nesse caso, eu fiz essa pergunta que o senhor está falando para ela. Isso é sua letra. Você tem o segundo grau completo. E por que você assinou? Aí ela disse, a pressão que eu estava lá, um agente ou não sei quem, batendo na mesa, eu assinei. Ela foi coagida? Não, segundo ela. Não é segundo a defesa que está dizendo. É segundo ela. Segundo ela. Isso muda, ela agora está aguardando o julgamento. Isso muda, o senhor acha, essa alteração na versão, muda o resultado, a consequência que ela terá ao fim do processo? Eu acho. Por quê? Eu acho que em relação que vai mudar ou não vai mudar, em ela dizer ou não dizer que é amante, isso não vai mudar em nada. Eu concordo com o Ministério Público. Agora, o que eu discordo com o Ministério Público é uma pessoa, simplesmente por ser amante, não ter um condão de ser acusada de homicídio. Vamos supor que ela seja amante, fosse amante mesmo. Agora o Ministério Público não trouxe nenhuma prova, o que ele fala que ela, por ser amante, induziu ao Zé Simão. Ela não ocultou também o crime? Não. Ela não ocultou o crime. Tentou ocultar a arma do crime? Olha, sobre a arma do crime, eu sou subordinado, ela era subordinada ao Zé Simão. A polícia, ela não nega que escondeu a arma. Não nega. E eu também, e você pegar numa franela... Dava para saber do que se tratava, justamente, né? Dava para saber. Isso aqui, eu não vou ser hipócrita e dizer que ela não sabia que ali se tratava de uma arma. A defesa jamais está aqui para tumultuar, como quer dizer, no meu caso. Agora, quando no primeiro momento, que todo mundo, a cidade, todo mundo sabe, que quando viram que a mulher estava morta, era de um infarto.
ela também, e eu também não faria isso, acusar, ó, pode ser ele porque ele me deu uma arma. Ela ficou. O que é que ela chegou a falar para o senhor, doutor Dimas, em relação ao horário do crime? Há uma certa controvérsia em relação a esse horário. Ela comentou alguma coisa? Olha, é o seguinte, o que ela comenta é que ela chegou às 5h30 e ele entregou a arma, um embrulho, que ela disse que é embrulho, mas é como eu já disse, ela sabia do que se tratava. Guarda a arma. Só que aí, eu não vou, eu estou aqui para defender Dona Noêmia, não vou fazer como algumas defesas fazem, não vou dizer no caso, que para defender vai acusar outras pessoas. Não vou. Cabe ao Ministério Público. O ônus da prova é do Ministério Público que acusou. Está lá no Código de Processo Penal. Não sou eu que vou acusar seu Zé Simão por isso para defender Dona Noêmia. Eu vou fazer a defesa dela. Está entendendo? Porque em horário e tudo, o Ministério Público é quem vai dizer. Porque nos laudos diz que a morte dela foi 1h. 1h da manhã, ela estava dormindo, Dona Noêmia estava dormindo com o marido. Agora, tem coisas estranhas? Tem. Por quê? Eu tenho um depoimento de uma pessoa, que inclusive, depoimento de uma pessoa que viu, depois dos laudos, de 1h, a morte, que viu Dona Noêmia e o marido dela entrando na casa de seu Zé Simão. Só que aí, a mentira tem perna curta. E aqui está o depoimento da dona Sebastiana, dizendo como foi que aconteceu, como foi que ela teria recebido dinheiro para fazer o depoimento. Mesmo. Inclusive, ela está respondendo criminalmente e já está na mesa do juiz para sentenciar. Quando é que será o julgamento, o senhor imagina? E o que é que o senhor vai solicitar à justiça? Olha, Amadeus, o que eu acho que estava errado nesse processo, primeiro, em relação a ela, a denúncia muito vaga. Muito vaga. Mas o que o senhor vai defender? Defender. Nesse primeiro momento, eu vou defender e que já opus a inserção de incompetência. Que eu vejo que o Tribunal de Justiça não tem competência para julgar a Dona Noêmia. Porque ela não tem foro privilegiado. Tá. E a qualificação dela, o senhor vai querer mudar? Como a qualificação? Porque ela está sendo denunciada por ser cúmplice. Não, na realidade ela não está nem denunciada por cúmplice, é por coautoria mesmo. Coautoria mesmo. E o senhor vai defender o quê? O que eu vou defender é negativa de autoria em relação ao homicídio. Ela pode ter praticado ajudada a ocultar a arma do crime. Aí sim. Aí sim, é isso? É isso. Vai mudar de coautora para, não sei qual é o termo legal, mas como se facilitando a ocultação da arma. E a soltura dela, o senhor também vai requerer? Eu vou requerer porque é o seguinte, apesar, quem mandou prender ela foi o Tribunal de Justiça, através do desembargador, relator, muito competente, mas ele decretou a prisão de Dona Noêmia e recebeu a denúncia e não era competente. Se ele não é competente para julgar e nem processar, entendo que não é competente para mandar prender. Mantê-la presa. Eu quero agradecer ao doutor Dimas pela presença. Muito obrigado. Obrigado.